Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Gente, na aula passada trabalhamos a regra de 3 simples. E aí, nessa aula, a gente vai trabalhar outro tipo de regra de 3, que é a nossa regra de 3 composta. Regra de 3 simples e a outra regra não é complicada. É complicada só de falar, né? Que agora quase não saiu a composta. Mas é isso, gente. O tema da nossa aula de hoje é regra de 3 composta. Como que a gente vai proceder para realizar a regra de 3 composta? É da mesma forma que a regra de 3 simples? Fica de olho na nossa aula de hoje. Está chegando na sua telinha a aula 68.1. E nesta aula a gente vai trabalhar a regra de 3 composta. Mas antes, vem cá de novo. Olha só, antes de a gente trabalhar a regra de 3 composta, vamos revisar um pouco? Revisar a regra de 3 simples? E como que a gente faz isso? É isso mesmo, tá chegando a hora do quiz. Vamos lá, gente? Então vem todo mundo, olha só, vamos testar os seus conhecimentos sobre a regra de 3 simples através do nosso quiz. Então, se liga aí, pode pegar agora até papel e caneta, porque vocês vão precisar, certo? Então vamos lá, a primeira questão de hoje do nosso quiz é: a regra de 3 é uma aplicação de razão entre proporção e razão é o quociente entre as grandezas. O que é grandeza? Letra A. A grandeza é uma coisa grande? Letra B, uma coisa pequena? Letra C, o que se pode fazer conta ou o que se pode medir na letra D? Pensa, é rapidinho essa, gente, olha só. A regra de 3 é uma aplicação de razão e proporção. E razão é o quociente, essa palavra quociente aqui quer dizer divisão. Divisão entre quem? Entre duas grandezas. Mas o que é grandeza? Pensa, essa é na velocidade da luz. Bora lá? Essa aqui a gente não vai perder tempo. Então, quem marcou a letra... Letra A, B, C ou D? E quem marcou a letra D, acertou. É o que se pode medir. Certinho? Então vamos para a pergunta número 2. Em uma sala de aula, com 30 alunos, temos que 10 são meninos e 20 são meninas. A razão entre o total de alunos e os meninos é: letra A, 3, B, 3 sobre 2, C, 1/3 ou letra D, 2/3? Pensa. Gente, quando a gente fala em razão, a gente não pode esquecer o quê? A ordem em que a gente está relacionando as coisas. E a razão que a gente quer aqui, olha só, na ordem, ó. Eu quero o total de alunos e o número de meninos. Então tem que seguir essa ordem? Então pensa. Essa também é fácil. É só seguir a ordem, a sequência, do jeito que o exercício está falando. Razão entre o total de alunos e o número de meninos. Razão entre o total de alunos e o número de meninos é... Pensa, suspense no ar e a resposta correta é a letra... Isso mesmo, gente. Quem marcou a letra A acertou. Letra A de... Ai, que fácil. Por quê? Porque a razão é a divisão entre dois caras, entre duas grandezas. E eu quero aqui nesta ordem, ó, total de alunos. Total de alunos é quanto? 30. Então a razão é 30 e o número de meninos, que o número de meninos são quanto? 10. Então 30 está para 10.
E a razão é divisão. Divisão eu posso dividir, então aqui eu tenho 30 dividido para 10, que vai dar 3. Certinho, certinho. Beleza, fácil, né? Pergunta número 3. Com 10 litros de gasolinas, um carro percorre 15 quilômetros. Mantendo constante este consumo, quantos quilômetros ele irá percorrer com 16 litros? Letra A, 18 quilômetros, B, 20, C, 22 ou letra D, 24 quilômetros. Com 10 litros de gasolina, o carro percorre 15 quilômetros. Mantendo constante este consumo, quantos quilômetros ele irá percorrer com 16 litros? Beleza, gente. Aí eu aconselho vocês utilizarem aí o caderno, né? Porque aí você tem que fazer um cálculo e eu vou dar um tempinho para vocês. Beleza? Ok. E aí? Tem que organizar e as grandezas. Lembra que a gente sempre trabalhou organizando as tabelas, colocando as grandezas e os seus valores certinho um embaixo do outro. Depois a gente organiza e resolve aí. Aí conversa com o problema para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Tem essa ainda, né? Beleza? Bora lá então? Bora lá. Quem marcou a letra, vamos lá. Isso mesmo, gente, letra D, 24 quilômetros. Vamos ver por que é 24 quilômetros? Acompanha comigo aqui esse cálculo. Primeiro, vamos organizar a nossa tabelinha. A nossa tabelinha aí, nós vamos fazer com litros e km, né? Então, vamos lá. Litros, estamos trabalhando com gasolina e a distância percorrida, que vamos colocar km, né? Quilômetro é a distância ali, as duas grandezas. Então, eu tenho 10 litros, eu percorro quantos quilômetros? 15 quilômetros. Pergunta, mantendo essa constante, quantos quilômetros? X, ele irá percorrer com 16 litros. Pronto. Gente, presta atenção aqui, nessa tabela aqui. Se eu percorro 15 km com 10 litros, eu aumentei a minha grandeza aqui, né, para 16 litros, eu vou andar uma distância maior. Então, é diretamente proporcional. Tudo na mesma proporção, então eu só preciso multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho 10 vezes x, 10x. 16 vezes 15, 16 vezes 15, 240. E agora é só dividir e correr para a nossa resposta. 240 dividido para 10. Cortou 0 com 0, sobrou quem? 24. Beleza. Letra D, correta. Certinho. Vamos para a pergunta número 4. Andando com uma velocidade de 3 metros por segundo, é possível percorrer uma certa distância em 40 minutos. Para percorrer a mesma distância em 30 minutos, qual deve ser a nossa nova velocidade? Letra A, 2 metros por segundo. B, 4 metros por segundo. Letra C, 5 metros por segundo. Ou letra D, 6 metros por segundo.
Pensa, pensa, usa papel e caneta e bora lá. Podem dividir aí a sala em grupos. Pode sim, gente. Cada um se ajudando, todo mundo se ajudando, né? É muito importante isso. Pensa, pensa, olha só, gente, analisa a situação. Conversar com o problema é a solução, viu? Então você tem aí uma velocidade, imagina você andando com uma velocidade de 3 metros por segundo. Você percorre uma distância em 40 minutos, beleza? Com essa velocidade, 40 minutos. Para percorrer a mesma distância em 30 minutos, quer dizer que você quer fazer a mesma distância em menos tempo. Menos tempo, então vou diminuir meu tempo, quero diminuir meu tempo? Sim, e o que vai acontecer com a velocidade? Qual deve ser a nova velocidade? Vamos pensar um pouco. Vamos lá, vamos lá. Quem marcou a letra B acertou. Vamos verificar aqui, provar aqui por que é 4 metros por segundo. Então, analisando a situação, vamos colocar uma tabelinha aqui. Eu vou colocar duas grandezas que estão sendo analisadas, que é velocidade e tempo. E vamos colocar o que o exercício está falando. 3 metros por segundo, ele precisa de 40 minutos. Beleza. Quero fazer o percurso em menos tempo, vou diminuir o tempo, setinha para baixo. Se eu vou diminuir o tempo, vai aumentar a minha velocidade? Sim, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Setinha para baixo, setinha para cima, grandeza inversamente proporcional. Qual deve ser a minha velocidade? X. E aí, gente, se é inversamente proporcional, a gente pode multiplicar em linha ou a gente pode inverter uma das grandezas. Vamos fazer isso porque a gente vai precisar fazer isso na regra de 3 composta. Eu vou manter aqui, ó, 3 está para x. E como é inversamente proporcional, eu vou inverter. 40 está para 30, eu vou inverter, gente. Ó, vou colocar 30 para 40. Aí eu multiplico cruzado normalmente? Sim. Aí eu multiplico normalzinho. Vou cancelar esses dois zeros e eu vou multiplicar. X vezes 3, 3x. 3 vezes 4, 12. Dividindo 12 por 3, eu tenho x igual a 4. Muito importante essa parte aí que eu falei, beleza? De inverter quando for, inverte um dos lados, né? Uma das grandezas, quando for grandezas inversamente proporcionais. Pergunta número 5. Para construir uma casa, 4 operários demoram 12 dias. 6 operários levariam quantos dias para construir a mesma casa? Analisa, analisa. Gente, 4 operários fazem 12 dias. 6 operários, vou aumentar o número de operários e eu quero saber quantos dias eu faço a mesma casa. Pensa, pensa. Então, bora lá? É rapidinho, rapidinho. Não esquece de você montar a sua tabelinha, beleza? E eu já vou deixar montada aqui que você precisa de 2 grandezas aqui. Estamos falando de operários e dias. Uma embaixo da outra. Vamos colocar aqui já as grandezas. Ó, olha só, estou dando spoiler já aqui. Ó. 4 operários fazem quantos dias? 12 dias. 6 operários fazem quantos dias? X.
Aumentei a minha grandeza operário, eu vou precisar diminuir. E sim, com certeza eu vou fazer o serviço em menos tempo, então vai diminuir a minha quantidade de dias. E aí, gente, marcou aí quem? Quanto? Isso mesmo. Lembrando que você pode simplificar também as grandezas, simplificar para trabalhar com números menores. Fica mais fácil aí na hora de fazer os cálculos. Beleza? Porque na grandeza operária eu tenho 4 está para 6. Eu posso simplificar isso aí. Pensa isso mesmo. Quem marcou a letra C, 8 dias, acertou. Gente, olha, 12 está para X, vou manter. Como é inversamente proporcional, 4 e 6 são divisíveis por 2, então eu posso colocar 2/3, 2 sobre 3. Mas como é inversamente proporcional, eu falei o que a gente vai fazer? Inversamente proporcional, vamos trocar. 2 está para 3, vou colocar 3 está para 2. Multiplicando o cruzado, eu tenho 3x, 3 vezes x, e 12 vezes 2, 24. Dividindo 24 por 3, x igual a 8. Certinho, certinho, letra C. Mais uma. Tem mais? Tem, gente, bora lá. Pergunta número 6. 5 metros de tecido custam R$20. Quantos reais custam 10 metros deste mesmo tecido? Quantos metros custam? Não, quanto custaria 10 metros desse mesmo? Essa dá para fazer de cabeça, gente, sem cálculo nenhum. É lógica, é só analisar. Pensa comigo, ó. 5 metros de tecido custam quanto? Isso mesmo, eu estou vendo gente gritar, 20. Quantos reais custam 10 metros? Dobrou a quantidade de tecido. Era 5 metros, agora passou 10 metros. Se 5 é 20, 10 é quanto? Essa é na velocidade da luz. Será R$25, letra A? Será 30, 40 ou letra D, 45? E quem marcou a letra? Letra C, 40, né? Essa é lógica. Se 5 custa 20, aumentei aqui ó, o dobro. Então vai dobrar o meu valor. Então nós temos a letra C, R$40. Quem marcou aí acertou a letra C. Tem mais uma, gente? Tem? Bora lá então. Na telinha, número 7. Uma máquina copiadora consegue imprimir 10.000 cópias em 5 horas. Quantas cópias essa mesma máquina fará em 8 horas? Organizando as grandezas. Lembrando que a gente faz sempre a organização na nossa tabelinha, beleza? Vou colocar já aqui para você, ó. Quais são as grandezas? Cópias. Deixa eu colocar outra cor aqui para ficar legal. Vamos de amarelinho. Cópias e tempo. Eu vou colocar o tempo em horas, né? Vamos organizar agora? Essa máquina, ela faz uma cópia aí, consegue imprimir 10.000 cópias em 5 horas. 10.000 em 5 horas. Pergunta: quantas cópias ela vai fazer em 8 horas? Vai aumentar a minha grandeza a hora, porque vai passar de 5 para 8.
Sim! E agora, o que vai acontecer com a grandeza cópias? Vai aumentar também. É mais tempo trabalhando, é mais tempo de impressão e é mais cópia. Diretamente proporcional. Beleza? Então agora é com vocês aí rapidinho, só para finalizar aí os cálculos. Isso mesmo, gente. E quem marcou aí a letra... Será que é a letra A? 16 mil cópias? Letra B, 14 mil cópias? Letra C, 12 mil? Ou letra D, 11 mil cópias? Pensa, pensa, rapidinho nos cálculos. Bora lá, bora lá. É só realizar cruzado, né? Porque é diretamente proporcional. Isso mesmo, e quem marcou a letra A acertou. Como é diretamente proporcional, vamos multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 1.000, 10 mil vezes 8, 80 mil. E aí a gente vai dividir 80 mil por 5. X é igual a 80 mil dividido para 5. Dividindo por 5, a gente tem um total de 16 mil cópias. Beleza, beleza, beleza. Certinho, certinho. E assim a gente vai finalizando o nosso quiz de hoje. Beleza, beleza? Gente, então agora, como a gente fez uma revisão de regra de 3 simples, então chegou a hora da regra de 3 composta. Na telinha, bora lá? Não é segredo, a regra de 3 simples é o método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem duas grandezas. Mas atenção agora. Por quê? Por quê, professor? Porque a regra de 3 composta agora é o método pelo qual podemos resolver problemas envolvendo mais de duas grandezas. É sério isso? Sim, é sério. Agora são mais de duas grandezas envolvidas. Esses problemas eles podem envolver grandezas direta ou inversamente proporcionais e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Como calcular uma regra de 3 composta? Vamos lá para os nossos métodos de resolução? Então, quando a gente tem problemas que envolvem mais de duas grandezas, devemos inicialmente colocar os dados do problema em uma tabela. Não é diferente até aqui, né? Então, os dados vão ser organizados numa tabela, normalmente, igual a regra de 3, simples. Analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Também não é novidade, até aqui a gente faz essa conversa com o problema para ver se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, mantemos a ordem das razões. Isso que é importante. A gente vai manter a ordem, não vamos mexer em nada. Bonitinho, vamos multiplicar cruzado. Certo? Ok. Vamos ver o exemplo? Em uma oficina de artesanato, 4 artesãos produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. 4 artesãs, 20 bonecas em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem em 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? X embaixo de bonecas. Organizando todos nas tabelinhas aí, como que a gente ficou aí, olha. A gente faz análise do problema. Vamos fixar aqui, vamos colocar aleatoriamente, gente, na grandeza onde tem X, nós vamos colocar a nossa setinha. Vamos colocar como? Aleatoriamente. Aleatoriamente eu vou colocar aqui, nesse caso eu vou colocar para baixo nossa setinha. E aí eu vou comparar com as outras grandezas para ver se são inversamente ou diretamente proporcionais. Essa é a hora da nossa conversa com o problema. Então vamos fazer a análise. Coloquei aleatoriamente aí, na grandeza onde tem X, eu coloco a minha setinha para baixo. Beleza.
Importante, devemos analisar agora, individualmente, cada grandeza aí com a incógnita x. Gente, olha só, 4 artesãs faz 20 bonecas. Beleza, 4 faz 20 bonecas. Se eu aumentar minha quantidade de artesãs, eu vou fazer mais bonecas? Com certeza, então as setinhas vai no mesmo sentido. Se eu coloquei aqui para baixo a minha setinha, se é no mesmo sentido, vai aumentar também a quantidade de bonecas, então setinha para baixo. Aí eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Eu vou manter a minha razão do jeito que está, eu não vou mexer em nada. Falta agora eu considerar agora a outra grandeza, que é sobre o número de dias. Beleza. 20 caixas ele consegue fazer em 4 dias. Vou aumentar a minha quantidade de dias. Aumentar a quantidade de dias, eu vou fazer o que, gente? Se eu aumentar a quantidade de dias, aqui não era caixa, né, gente? São bonecas que a gente está falando. Então, se eu aumentar a quantidade de dias, de 4 passou para 6, eu vou fazer menos ou mais bonecas? Eu vou fazer muito mais, né? Que vou aumentar mais dias, então mais gente trabalhando, mais artesãos trabalhando, eu vou ter mais bonecas confeccionadas. Então aqui, como são diretamente proporcionais, eu não vou mudar o meu sentido da setinha, que estava para baixo, porque são diretamente proporcionais. Então, tudo diretamente proporcionais, olha só. Agora eu vou fixar a minha grandeza aqui, onde tem x, eu vou deixar do jeito que está e vou colocar uma igualdade ali e depois as minhas outras grandezas vão ser multiplicadas. Do jeito que está lá, ficou 20 está para x, assim como 4 está para 8, eu vou multiplicar 4 está para 6. Não mudei nada a ordem das minhas grandezas, das minhas razões. Então, eu multiplicando ali, eu tenho 4 vezes 4, 16, que são frações, vou multiplicar aqui em linha, e 8 vezes 6, 48. Multiplicando cruzado, a gente tem 16x, 20 vezes 48, 960, dividindo agora para finalizar. 960 dividido por 16 e a gente tem 60 é o nosso valor de x. Beleza, beleza. Bora praticar, gente? Quem não entendeu? Isso mesmo, chegou a hora de a gente fazer uns exercícios aí, né? Bora praticar, então? Ok. Uma lavoura de soja. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Supondo que o rendimento das máquinas mantenham-se nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Então, gente, vamos organizar aqui? Rapidinho, vamos organizar a nossa tabelinha. Nossa tabelinha vai ficar desse jeito aqui. Vamos colocar as grandezas resumidamente aqui, uma sigla para cada grandeza. Eu estou trabalhando aqui com quem? Com máquinas, caminhões, C para caminhões e H para hora. Então, organizando aqui, nós temos que 2 máquinas, 5 caminhões. Quanto tempo? 2 horas e meia. Pergunta, quanto tempo? X. 30 caminhões, eu vou ter que carregar 30 caminhões, isso com quantas máquinas? 5 máquinas. Agora vamos analisar, chegou a hora de a gente analisar o nosso problema. Então presta atenção, onde tiver a minha setinha, onde tiver a minha grandeza x, eu vou colocar a minha setinha, né? Vou colocar a minha setinha para cima aqui, ó. Beleza, agora vamos analisar. Em relação às grandezas máquinas, a minha grandeza aqui, ela é isso mesmo, inversamente proporcional. Então vou armar assim, 2,5 está para x. Como é inversamente proporcional,
2 para 5 vai ficar como? 5 para 2. 5 para 2. Analisando a grandeza caminhões, vamos lá analisar? Olha, gente, 2 horas e meia são carregados quantos caminhões? 5 caminhões. E para eu carregar 30 caminhões, eu preciso de menos ou de mais tempo? Vai aumentar, né? Então é diretamente proporcional. Essa é diretamente proporcional. Eu vou colocar a setinha, né? Que eu não coloquei aqui. Então essa aqui é setinha para cima, que é diretamente proporcional, e essa é inversamente proporcional. Mantive aqui, 2 está para 5, 2,5 está para x, aqui, assim como 5 está para 2. Inverti a grandeza ali, máquinas. E agora eu vou multiplicar ali diretamente proporcional, não preciso inverter nada. Não preciso inverter nada, então basta eu colocar do jeito que está ali. 5 está para 30. Ok, gente. Agora eu faço a multiplicação aqui. Essa aqui só mantém. Eu vou colocar a multiplicação aqui. 5 vezes 5, 25. 12 vezes 30, 60. Multiplicando cruzado. 25x é igual. Multiplicando 2,5 vezes 60 dá 150. Isso mesmo. E agora dividindo 150 dividido para quanto? 25. E nosso x é igual a quanto? X é igual a 6. Olha aí. Achei aí. Agora eu preciso agora de 8 horas para carregar 30 caminhões, né? Certinho, certinho? Legal, legal, legal. Vamos para mais um problema? Tem mais problema? Tinha um espaço aqui, mas a gente já conseguiu resolver ali, né? Né? Agora então vamos fazer esse problema número 3. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender certo número de pessoas. Então imagina lá esse problema aí que você tem. Você tem que mentalizar o problema. Conversa com ele, gente. 8 horas por dia durante 27 dias. Precisa de quantos funcionários? 10. Isso. Se o funcionário fica doente, foi afastado por tempo indeterminado e o outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho será de... Agora a gente vai pensar mais um pouco, né? Vamos pensar como que vai ficar essa situação? Vamos organizar a tabela? Então a gente tem a tabela aqui. Dá para fazer aqui essa tabela? Dá, né? Vamos fazer aqui funcionários, horas de dias trabalhadas, né? Horas de dias trabalhado por dia, né? Que é a quantidade de horas e o número de dias. Organizando a tabela. Olha, do jeito que o problema falou, 10 funcionários, 8 horas por dia. Quantos dias? 27 dias. Agora aconteceu 2 coisas ali, né? 2 funcionários vão se ausentar. Um se aposentou e o outro ficou doente. Então, em vez de 10, eu tenho agora 8 funcionários. Sim, aí o total de dias que os funcionários levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais. Olha, essa informação é importante porque agora eles vão ter que trabalhar 1 hora a mais. Como isso aconteceu, então não são 8, agora são 9, porque eles vão trabalhar 1 hora a mais. Essa aqui é boa, né? A gente tem que pensar bastante. E eu vou precisar de quantos dias para fazer isso? X. Beleza, beleza. E aí o que a gente vai fazer? Montando aqui a nossa tabelinha, a gente vai ter que conversar com o problema para ver as nossas grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, bora lá. Bora lá? Fixando a grandeza 27 está para x, a gente vai fazer isso aqui já nessa página aqui, tá? 27 está para x
E aí, em relação a essa razão, eu vou analisar se as minhas grandezas, as grandezas horas e dias e funcionários são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza, beleza. Analisando ali, gente, eu posso ver que elas são inversamente proporcionais. Olha, vamos considerar aqui, ó, 27 dias, 10 funcionários trabalhando, né? Isso, se eu diminuir o meu número de funcionários, eu vou ter que, se eu diminuir a quantidade de funcionários, eu vou ter que aumentar minha quantidade de dias, porque tem menos gente trabalhando. Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional. Vamos fazer o que a gente estava fazendo antes? Colocando as nossas setinhas, então aqui setinha para cima na grandeza dias, setinha para baixo na grandeza funcionários. Beleza, então são 27 dias, analisando a outra grandeza, né? Então são 8 horas por dia trabalhados, né? Em 27 dias, aumentou a minha grandeza. Horas por dias? Sim, aumentou. Então a minha quantidade de dias aqui, ela pode diminuir, porque tem mais gente trabalhando, então vai ser menos dias. Então aqui é inversamente proporcional. Então vou colocar até com outra cor aqui, a minha setinha para baixo, ó. Então essa é inversamente proporcional aqui. Então as duas são inversamente proporcionais. Então vamos alterar aqui, 10 para 8, vamos colocar aqui, 8 está para 10. Lembra que a gente vai inverter se elas forem inversamente proporcionais? E a outra, 8 está para 9, nós vamos colocar 9 está para 8. Olha como que ficou agora, nós invertemos ali. Invertemos agora, e aqui a gente pode fazer, ó, tchá, cortou aqui. Quem que a gente ficou aqui? 27 está para x, assim como 9 está para 10. E agora é só multiplicar cruzado. 9 vezes x, 9x. 27 vezes 10, 270. X é igual a 270 dividido para 9. E x vai ser igual a 30. Pronto, resolvido o nosso problema. Então, a gente vai precisar de quantos dias? Não tem alternativa aqui, a gente vai precisar de 30 dias. Se essa situação acontecer, a gente precisa de 30 dias agora. Ok? Ok, gente. Então, aqui a gente finaliza com o exemplo número 3, regra de 3 composta. Gente, é importante regra de 3 composta porque a gente tem que fazer essa conversa com o problema para ver se as grandezas são inversamente proporcionais ou não. Lembrando, fixa a primeira grandeza onde tem o x e aí faz a conversa com as outras duas grandezas. Se acontecer o quê? Se eu coloquei a minha setinha para cima aqui na grandeza dias, aí eu perceber que as minhas outras setinhas vão fazer o contrário, vão descer, porque com essa análise eu sei dizer se eu vou precisar inverter a ordem das razões ou não. Se isso acontecer, como nesse caso aconteceu, eu vou inverter a ordem das razões. Olha só, gente, olha lá, era 10 para 8, aqui ficou 8 está para 10. A outra razão ali, que é horas por dias, era 8 está para 9. Aí, como é inversamente proporcionais, ficou 9 para 8. Deu para a gente simplificar ali, cortar o 8 com o 8, e aí sobrou 9 está para 10. Aí só multiplicar ali, cruzado normalmente, e a gente encontra ali a nossa resposta correta ali, 30 dias aqui, né? Certinho. Então é isso. Vamos finalizar nossa aula de hoje? E para finalizar, a gente só encerra brincando com os números, nossa tradição nas aulas de matemática. E o que a gente traz hoje? Um desafio. Meu avô tem 5 filhos. Cada filho tem 3 filhos. Quantos primos eu tenho? Pensa. Então, está lançado o desafio. Esse é o nosso Brincando com os Números de hoje. Vai pensando que na próxima aula a gente entrega a resposta, dá a resposta certinho.
Tchau, gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração.